Boa tarde, senhores. Cadê os seis? Estão aí? Quem vai me dar bom dia? Quer dizer, boa tarde. Boa Bom dia, tarde. claro. O dia não acabou, então o termo bom dia não é incorreto. Como vocês estão? Como é que foram de almoço? E a Fernandinha me dando boa tarde. A Emanuele, muito bem. Estressante, Henrique. Nicole ainda não almoçou. Ava. Ih, hoje eu vou deixar a tarefa no Ava. Ó, professor, deixa um tempão então, porque eu, tipo, meteram de física tudo 3 num dia só e tem mais um monte. Pelo amor de Deus, dá um Até descansozinho, sexta, aumenta. tá bom? Ou até sábado? Não, aumenta até segunda, pelo menos. Até Tá bom. segunda, Tá porque bom. ajuda a gente. Ô, Ítalo, é sério, cara. Pra quarta tem 4 e pra Não, sábado para segunda, pode ser? pode ser, cara. Tá Melhor do que bom, sábado. Pode. fechou, fechou, a gente vai brigar por causa disso? Né? Então vamos lá. Tô assistindo um seriado super bacana, né? Minha esposa já tinha falado ele e eu não dei importância. É da Netflix, chama Outra Vida, bem legal para quem gostar de série. É, ficção, quem gostar do gênero, não sei, alguém gosta de ficção? Quem gostar, ninguém gosta de ficção aí, científica? Então, Depende. eles têm tipo uma nave, um artefato gigantesco que veio para a Terra, e eles tentam duas formas de comunicação, né? E uma delas eles lançam uma missão espacial. Aí acontece uma série de eventos lá, e isso te prende muita atenção, e fala muito sobre química também. E tem uma outra parte que é a comunicação com esse artefato na Terra. Essa já não me prende tanto, né? Mas aqui dentro da nave me prende bastante. É legal. Eu gostei. Tem ação, né? Tem ação. Não é aquela série parada intelectual apenas, não. Tem ação. Muito bem, senhores. Isso daqui, todos vocês entenderam por enquanto? Até aqui? Que uma Até aí. propriedade coligativa independe da natureza, depende apenas da quantidade de partículas, vocês entenderam? Vou explicar agora o que é pressão de vapor. A primeira propriedade coligativa se chama pressão de vapor, tá? Mas não é a aplicação ainda dela. Só vou explicar o que é pressão de vapor. Muito bem, senhores. O que é a pressão? O que é a primeira coisa, antes de falar sobre pressão de vapor, o que é pressão? Pressão é uma força exercida sobre uma determinada área. Então, ó, primeiro, conceito de pressão.
Então, olha só. Força, quer dizer, pressão. Ó, se eu pegar e aplicar uma força aqui, ó, nesse quadro, eu vou exercer uma pressão nessa superfície. Tá certo? Então, pressão é uma força exercida sobre uma determinada área. E agora eu vou explicar o que é pressão de vapor. Copia aí.
Pronto. Copia aí. Professor, licença, por favor. Sim, senhor. Vou ficar aqui sentado aqui, só esperando você. Acabando aí de copiar, só me dá um alô. O que você comeu de almoço hoje? Bobó de frango. A sua mulher que fez ou foi você? Não, minha esposa não tem condição de fazer comida mesmo, porque não dá para dar aula. Terminando aqui meio-dia e pouco, comida já tem que estar na mesa. Faz sentido. Não sou só eu aqui para almoçar, né? Tem minhas filhas também. Ai, ai. Essa semaninha tem um feriadinho bacana, né? Quando que vai ser feriado na escola? Sexta ou quinta também? Sexta, cara, tô emocionado. Quinta-feira não? Não, Acho que você não. acredita? Eu Para fiquei nossa surpresa. tristeza, não. Eu olhei pra lá e falei, ué, por que vocês não têm simulado? Aí depois que me contaram que era feriado. Eles podiam ser bonzinho e dar quinta também, né? Então não vai ter simulado. Podia. Vai ter, segunda. Segunda? Nossa, que ruim. Segunda já não é um dia legal. Aí coloca um Oi, simulado gente, para ajudar. eu sou ruim com data, eu Mas posso ter segunda errado a que data. horas Eu que acho vai que eu ser errei. simulado? Você Eu errou errei, eu bonito, acho. Caio. É Errei sexta. feio. À O simulado tarde? vai ser dia 9. Então, é sexta depois. Ah, menos Sexta mal. que vem, professor, sem ser essa na outra. Entendeu? Que vem não, Não, né? tá Que errado. vem. Então, sexta que vem, sem ser nessa na outra. Não é isso? É, sei. É isso mesmo. Terminaram de copiar? Não, mas pode seguir. Muito bem. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Mas vamos só entender a vaporização. O que é a vaporização? É a passagem do líquido para o vapor. Certo? É isso aqui, ó. H2O, líquido. H2O, vapor. Isso é a vaporização. Só que a gente tem que entender que vai chegar uma hora que o vapor também vai virar líquido. Então, presta atenção, num sistema aberto, o que vai acontecer com essa água aqui, depois de um tempo? E ir embora. Ela vai embora, ela vai vaporizar por inteiro, não é?
Não importa que leve dias, tá? Mas eu sei que essa água vai embora, concorda comigo? Porque o sistema é o quê? Aberto, certo? Agora, aqui é diferente. Por que aqui é diferente? Porque não tem como ela ir O embora. sistema é fechado. Presta atenção. O que é que vai... Ó, eu estou considerando início e fim. Presta atenção, que é um raciocínio simples. Certo? Então, eu tenho aqui o início da vaporização. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vejo as molequinhas de água vaporizando. Então, ó, as molequinhas de água inicialmente estão aqui, ó. Né? Prontas para vaporizar. Nós vamos ter uma ou outra aqui, ó. Certo? Isso no início. Vai chegar uma hora que o nível da água líquida vai o quê? Diminuir, certo? Olha aqui, ó. E olha aqui embaixo como diminuiu, ó. Tá vendo? Por quê? Porque a água líquida, ela vaporizou até um momento que você gerou uma quantidade bem maior de água no estado vapor, que chega a um estado de equilíbrio. Aqui, ó, vai chegar uma hora que esse nível aqui não vai mais diminuir. Por quê? Porque nós chegamos num ponto de equilíbrio. A pressão de vapor exercida sobre esse gás aqui, ó, sobre esse líquido, esse vapor exerce uma pressão aqui que impede a vaporização. A gente chegou no equilíbrio. Tá? Então, aqui a pressão de vapor da água gasosa impede a vaporização da água líquida. Então, a gente chega no equilíbrio. Aqui não vaporiza mais. Tá? E se eu aumentar essa pressão aqui, eu faço esse vapor virar líquido. Então, isso é pressão de vapor. Presta atenção aqui, ó. Imagina aqui a água querendo virar vapor. Ó, a água querendo virar vapor. Aí vem o quê? Vem o gás impedindo a vaporização. Isso é pressão de vapor. Quanto mais a vontade de passar para o vapor, maior tem que ser a pressão de vapor. Entenderam? Um líquido, Calma, repete, por favor. é simples. Um líquido, quando ele quer passar para o estado de vapor, o que impede ele de passar para o estado de vapor? A pressão de vapor. Tá? Quanto maior a força, maior a vontade desse cara passar para o vapor, maior a pressão de vapor que eu tenho que exercer sobre ele para ele não virar gás. Entenderam? É só assim. Se um líquido ele tem um ponto de ebulição alto, ele não é volátil. Então, a pressão de vapor em cima dele é baixa. Ele tem pouca vontade de passar para o estado de vapor, então a pressão é baixa. Agora, um líquido que é muito volátil, ou seja, seu ponto de ebulição é baixo, aí ele tem muita vontade de passar para o estado de vapor. Eu tenho que vir com uma força muito maior para impedir a vaporização. Por isso que eu falo, qual é o conceito da pressão de vapor? É a força exercida pelo vapor, tá vendo aqui, ó, sobre o seu líquido, a fim de impedir a vaporização. Dúvidas? Não. Beleza. Então, eu vou escrever isso que eu falei aqui. Eu vou fazer um esquema para você entender. Deixa eu tirar a foto aqui. Espera aí. Deixa eu pegar meu celular.
Se alguém precisar da foto, depois me pede, que eu mando. Nós vamos bem devagarzinho aqui, que é para vocês entenderem tudo que eu falo. Tranquilo, meu povo? Não vou atropelar vocês. Então, ó, quanto maior o ponto de ebulição, menos volátil. Menor a pressão de vapor. Quanto menor o ponto de ebulição, mais volátil o líquido é. Maior tem que ser a pressão de vapor. O que é volatilidade? A tendência dele passar para o estado de vapor, só isso. Vê se vocês entenderam, se não já me pergunta. E aí? Tá, deu para entender. Muito bem. Isso é extremamente importante. Aí ele pediu para eu explicar. Não tem problema. Ó, a água a 1 atm tem ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. E ponto de fusão igual a 0 graus Celsius. Agora eu vou comparar com outro. Deixa eu pegar o outro aqui. O etanol. Que é o álcool, tá? Tenho que comparar na mesma pressão. O ponto de ebulição é 78,3 graus Celsius. E o ponto de fusão é menos, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho, mas tá difícil. Deixa eu procurar aqui. Menos 114,1. Quando a gente vai falar, ó, tá vendo o ponto de ebulição da água? Tá vendo o ponto de ebulição do etanol? Então, o ponto de ebulição da água é maior do que o ponto de ebulição do etanol. Concordam comigo? Até aí tudo bem? Responde para mim. Ficou claro que o ponto de ebulição da água é maior? Yeah. Aham. Ó, eu vou anotar aqui, ó. Ponto de ebulição é maior que o ponto de ebulição do etanol. Então, eu vou dizer o seguinte, que a água é menos volátil e o etanol é mais volátil, entendeu? Por comparação,
como o ponto de ebulição da água é maior que o ponto de ebulição do etanol, o etanol ele tem maior tendência em passar para o estado de vapor do que a água. Alguma dúvida? Sim ou não? De boa. Então, por isso que eu falo, quanto maior o ponto de ebulição, a volatilidade diminui. Se a vontade dele passar para o estado de vapor é menor, a pressão que eu exerço para segurar ele no estado líquido é menor também. Então, quem teria maior pressão de vapor? A água ou o etanol? Quem teria? O etanol? Etanol, porque ele é mais volátil. Entendeu? Então, ó, o etanol tem a maior pressão de vapor. Alguma dúvida? Parece aqueles irmãos que só brinca se o irmão brincar. Tranquilo? Então tá bom. Então a gente já está sabendo. Ó, que quantas coisas a gente já está aprendendo aí, né? Não, calma. Deixa a última partezinha que eu tô copiando ainda. Sim, senhor, meu querido. Copiei. Oi, Italo, o que você almoçou hoje? Estrogonofe de frango. Sem batata palha. Oi, Ítalo, você mistura estrogonofe junto com arroz, essas coisas, ou você come separado? Não, como junto. Eu gosto. Isso aí, Ítalo! Eu gosto da batata É palha assim também. Só que que se eu comi sem faz. batata palha. Só tá um pouco errado porque tá sem a batata palha, mas tá, por você misturar, já tá na média. Isso aí, por exemplo, o pessoal fala da lasanha. Eu gosto com batata, eu gosto com arroz. Não gosto sem. É, com arroz. E o arroz da minha esposa é tão gostoso. Eu pensei que o senhor ia começar falando igual da outra vez que a gente perguntou isso. Pronto. Pode apagar, prof. Muito bem, muito bem. Agora, que horas são? Preciso controlar o horário, tenho 10 minutos. Olha só, agora nós vamos comparar. Ah, não, nós vamos falar assim, ó, relacionando pressão de vapor, ponto de ebulição, volatilidade e altitude. Ó, em relação... Isso aqui é interessante. Em relação à altitude, meu povo, isso é bacana. Já ouviram falar assim? Por exemplo, quando você vai visitar Machu Picchu, e lá o pessoal tem dificuldade de respirar? Já Aham, ouvi por causa do falar. ar rarefeito. Isso. Por exemplo, quando vai ter um jogo de futebol, Libertadores da América, quem gosta de futebol vai entender isso. Os caras vão jogar, por exemplo, tem aqueles times ruins lá da Bolívia ou da Venezuela, os times são ruins mesmo. Tá? Mas quando chega para jogar ou lá na Venezuela, ou lá em La Paz, ou no Peru, vai jogar na altitude, os caras às vezes ganham o jogo lá. Já escutaram falar? Aí você fala, como que um time ruim desse consegue ganhar de um time milionário, por exemplo, do Flamengo, São Paulo, do Inter, do Santos? E aí? O que isso significa? Por que isso acontece?
Alguém sabe me dizer? Por causa que o Exatamente. time que é estrangeiro tá lá O sofrendo porque time não consegue de respirar. casa já está acostumado com aquela altitude, certo? E geralmente aqui no Brasil, vamos supor, nível do mar. Então o cara está acostumado a receber oxigênio na máxima concentração que tem, certo? E aí, pessoal, olha só o que acontece. O ar lá em cima é rarefeito. Tem pouca quantidade de oxigênio em relação ao que o cara está acostumado a receber aqui embaixo. Então, quando chega a 30 minutos do primeiro tempo, o cara deu o gás total, no segundo tempo os caras estão mortos já, os caras passam mal, não corre nada. É onde os caras vão jogar e aí eles conseguem ganhar o jogo. Porque ó, o time adversário já fez tudo que é substituição que podia fazer e não aguenta correr mais. Entendeu? Tanto é que os caras tentam jogar lá, quando vai jogar, os caras falam assim, ó, vamos segurar o jogo sem se desgastar e decidir em casa. Entendeu? Tem que fazer o resultado aqui no Brasil, porque lá é difícil. Tem jogador que fala que queima o pulmão, professor. Que é tão E difícil de o cara, respirar que começa a você queimar. já sentiu falta de ar? O cara fica, Ah, é horrível. ele fica buscando ar e não acha. E tem uma, olha só. E vamos lá. Mas tudo bem. Você sabe que o ar é mais rarefeito, né? Agora, olha só. Quanto maior a altitude, menor vai ser o ponto de ebulição. Tá? Então, lá, as substâncias líquidas entram no estado de ebulição mais baixo. Por exemplo, no topo do Everest, a água tem ponto de ebulição. Quantos 1.000 metros é de altitude? Vamos verificar aqui. Cadê meu celular? Oito mil 848 metros de altitude. É alto, hein, gente? 8.848 metros de altitude. O ponto de ebulição da água, pessoal, é em torno de 72 graus Celsius. Em torno de 72 graus Celsius. Presta bem atenção, gurizada. Aqui a pressão atmosférica é em torno de 240 milímetros de mercúrio. Depois você faz uma regra de 3 aí. Agora, olha só. Nível do mar que é 0 metros. Tá? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tá? E isso aqui, a pressão atmosférica, é 760 mm Hg, que é um atm. Então eu pergunto a vocês, aonde a pressão de vapor vai ser maior? Numa altitude maior ou numa altitude menor?
eu tenho duas situações. Menor? Ó, a água não é mais volátil lá em cima. Então, aqui vai ter maior pressão de vapor. E aqui vai ter... Eu estou comparando entre as mesmas substâncias, tá? Porque lá em cima a água é mais volátil do que aqui embaixo. Entenderam a jogada? Se você for lá no Machu Picchu, quanto que é Machu Picchu? 4.000 e quantos metros de altitude? Vamos ver aqui. Professor, dá uma licença, por favor. Sim. Obrigado. Não estou achando aqui, só um pouquinho. Eu não estou conseguindo achar aqui, também não vou demorar não. Mas assim, Machu Picchu vai estar, por exemplo, no dia que você for visitar Machu Picchu, você prepara aí a bombinha de oxigênio, hein? Porque nessas caminhadas aí é normal faltar ar. Porque ela vai estar, lógico, ela não chega isso daqui, ela está mais ou menos na metade do caminho aqui, ó. Ainda assim, a água, pessoal, é muito volátil também. E outra, falta oxigênio. Tá? Então, você não acha que uma trilha vai ser a mesma trilha que você faz na praia de 1 quilômetro? 1 quilômetro você subindo, meu amigo, é roça, hein? Alguma dúvida, por enquanto? Quanto que eu tenho? Já foi, né? Tira a foto aí, porque eu vou finalizar a aula aqui. Aí, a aula que vem, a gente continua. Dúvidas, por enquanto? De boa. Até agora, eu só expliquei o que é pressão de vapor, hein? Tranquilo? Aham. Então, tá bom. Podemos finalizar a aula? Beijo para vocês, então, gurizada. Tchau, Boa Ítalo. semana. Feliz Tchau, Páscoa! professor. Tchau, It, pro senhor também. Fica com Deus, gurizada. Beijo no coração. Tchau. Tchau.
Oh, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Oi, Plácio, oi, Plácio, oi, Plácio. E aí, E Plácio? aí, como vocês estão? E Bem aí, demais. bom? Poxa vida, eu entrei aqui, o Ítalo estava dando aula ainda, eu falei, vou fazer um café. Aí ele terminou a aula e eu não fiz o café. E Poxa, aí, que pena. gente? Pois é, foi rápido Vai demais. lá, que dá tempo. Oi? Vai lá, o café é sagrado. Não, agora tem que esperar. Depois da aula eu faço. E aí, vocês estão bem? É que eu vi ele terminando falando de pressão atmosférica, eu falei, bom, né, esse negócio complicado, sempre rolam as dúvidas. Pressão é uma parada embaçada, vocês já viram? Haha. Pressão pode... quando você vai estudar, assim, de fato, pressão em vários níveis atmosféricos é bastante complicado. Muita variável, enfim. Mas é isso aí. Bora para aula? Bora. Então, bora lá. Seguinte, hoje eu deixei o material lá aí no WhatsApp, tá? Peguem lá o PDFzinho de referência para vocês. O tema hoje Placinha, chora. do meu coração. Não vou poder ficar muito tempo na sua aula, porque eu tenho um exame pra fazer já já. De novo, Mas, cara. de novo, triste, né? Mas calma, sexta eu fico em tempo integral. É sexta-feira? Sexta-feira Sexta do não tem aula. feriado? Ah, verdade, então deu ruim. Sei. Então, beleza, Caio. É nem sexta nem quinta que tem aula, né, professor? Oi, Gabriel, não entendi. Não É, entendi. não vai ter aula nem sexta nem quinta, né? Quinta tem sim, ô bonitão. Quinta tem sim, normal. É só, ó, deixa eu até conferir aqui, ó. Mas eu tenho quase certeza que as feriados feriado só quinta. Deixa eu ver aqui. Só quinta. Ô, só sexta. Cadê você? É, só a sexta mesmo, viu? Só a sexta. Tá aqui no grupo. Ponto facultativo de aula, é? É ótimo, ponto facultativo. Vai nessa. É ponto facultativo para você assistir aula normal. Essa é a sua facultação. Cadê? Não entendi aqui. Peraí, curioso, vai que tá. Para ver se eu estou bem internamente é ótimo. Rapaz, vamos lá. Tomara que você esteja, hein, Caio? Porque tem uma cachorra aqui minha que ela tá podre por dentro, né, Olivia? E tá difícil a coisa aqui, viu? É, psicologicamente sempre mais complicado, né? É a Olivia, exatamente, o Caio. Tadinha. Ela comeu E o bobeira. Caetano? Caetano tá dormindo aqui, deve estar dormindo lá no quarto. Esse horário. É que ele dorme esse horário, né? Das 7 da manhã às 11 da noite é o horário do soninho dele, entendeu? O intervalinho. Ó, estão pedindo aqui pro senhor mostrar o livro, hein? Ah, rapaz, eu não vou pegar ela não, do jeito que ela tá podre aqui. Vixe. Sinto muito. Sinto muito, né, Olivia? Tô quase botando ela pra fora aqui. Sua gorda. Comi plástico, fez mal. Galera, bora lá então? Tomar uma aguinha. Vamos falar então hoje de blocos econômicos, né? Então a gente falou nas últimas semanas de facetas da globalização, né? Transnacionais, divisão internacional do trabalho, fundamentos. Agora a gente vai falar de blocos econômicos. Blocos econômicos, galera, tem muita coisa que eu só vou dar uma pincelada para vocês, tá? Que
que é o mais importante é vocês saberem a estruturação da União Europeia e do Mercosul. Esse aí você tem que saber um pouco mais da infraestruturação, da infraestrutura e tal. E os outros é mais conhecer, saber onde eles estão, ter uma noção disso aí, tá? E sobre o que são os blocos e a função deles também é importante, tá? Então, essa aula aqui é tranquila, tá? A gente, obviamente, não vai terminar essa semana, vai terminar semana que vem. E aí, depois que a gente terminar ela, a gente vai fazer uma bateria de exercícios sobre globalização e blocos econômicos. Tudo bem? Da apostila mesmo, tá? Belezinha? Podemos começar? Bora lá, então? Exatamente, União Europeia é a questão do Reino Unido, né? Exatamente, o Henrique. Então, bora lá. Galera, para começar, a pergunta básica. O que é blocos econômicos? Basicamente, formar panelinha. Formar panelinhas com qual objetivo? Não todo mundo fica pobre. Não todo mundo fica pobre? O bloco econômico, galerinha, ele tem um objetivo muito importante, né? De fortalecimento mútuo, tá? Fortalecimento econômico mútuo, tá? Isso aí vem de um contexto de globalização, ali dos anos 90, principalmente, onde ficou muito claro lá que não existia mais União Soviética, que o mundo estava todo capitalista, e que ou a gente se junta para incomodar, para poder ter força, ou a gente vai ser engolido por esse capitalismo selvagem capitaneado pelos Estados Unidos. É basicamente isso, né? Então, os países viram que ou se junta regionalmente, ou as chances serão pequenas de ter algum protagonismo, tá? A Europa viu isso, né? A Europa entendeu que para a Europa ser forte, relevante na economia global, ela tem que pensar como continente. Porque só a economia da França, só a economia da Alemanha, só do Reino Unido, por mais que fossem fortes, ainda eram países muito pequenos perto do tamanho dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos inteiro tem 350 milhões de pessoas. Tá? Sei lá, você pegar um país como a Alemanha e a França juntos, deixa eu pensar aqui. Alemanha e França juntos, talvez não tenha metade da população dos Estados Unidos. Tá? Então, é muito desproporcional. Então, aí, quando eles se juntam como bloco, aí sim eles se tornam competitivos, tá? Então, a ideia é essa. Aqui na América do Sul, né, a gente teve o Mercosul, né, que também foi criado ali no comecinho dos anos 90. E vários outros que vieram aí na rabeira. Tudo bem? Então, blocos econômicos são criados para fortalecer a economia, tá, de países em regiões específicas do mundo, tipo Europa, América do Sul, América Central. Alguma dúvida disso, jovens? Não. Facinho, né? Agora vamos para alguns conceitos. Olha o mapinha aqui, ó, com os principais blocos do mundo. Olha que bacana esse mapa aqui. Cadê meu laser? Ah, agora veio. Tá? Aqui tem alguns blocos econômicos que se destacam no mundo, né? ASEAN, Sudeste Asiático, né? CARICOM, Comunidade do Caribe, né? Tá vendo? Vai pegar aqui, ó, região do Caribe, tá? CEDEAO, vai pegar aqui o oeste da África. A CEI é ali o bloco da antiga URSS, né? Pega a Rússia e os países ali da Ásia Central. MCCA, aqui da América Central e Caribe também. O nosso Mercosul, né? O Pacto Andino aqui, que eram os antigos países andinos, né? Agora são só esses três, basicamente. A SADC, ou SADC, se você preferir, que é do sul da África, capitaneado pela África do Sul. A USMCA, ou TMEC, que eu prefiro falar TMEC, que é a antiga USMCA, ou antiga NAFTA, o antigo NAFTA. Você vai ouvir USMCA, você vai ouvir TMEC, tanto faz, tá? E a boa e velha União Europeia, beleza? E aqui, riscadinho, pegando toda esse carambada de países aqui, mas essa carambada de países aqui, ó, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Japão, Austrália, Nova Zelândia, China, olha a quantidade de países.
é a famosa APEC, que é a Associação dos Países, né? Associação dos Países ali da Ásia e do Pacífico, né? Beleza? Então, isso é um mapinha de alguns blocos que são mais conhecidos. E esses blocos, eles são organizados em 4 níveis diferentes, tá? Quando eu falo níveis, atenção a um detalhe, tá? Este primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível e o quarto nível. É nesta ordem que os blocos se organizam, tá? Um bloco não pode ser mercado comum sem ser primeiro uma zona de livre comércio. Entenderam a ideia? Tranquilo? Uhum. Agora eu pergunto para vocês. Ah, o Henrique, você procurou as populações, Henrique? Mandei ali. Ah, Brasil olha, 4 países juntos. o Brasil é a sexta do mundo, ó. Juntos, você já somou os 4, Espanha, Portugal, França e Alemanha pra gente? Olha aí, ó. Ah. 200... Eu ia pegar o Unido, mas eu lembrei que ele não faz parte da União. Mas saiu só agora, né? Mas para título de calcular a história da União Europeia, aí vale, tá? Mas mesmo assim, né? Agora, se eu somar toda a Europa, eu tenho cerca de 500 milhões de pessoas toda a Europa. É o Aí Brasil e os Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, menos que o Brasil e os Estados Unidos ainda, né? Vocês têm uma noção de diferença de tamanho, né? Bom, galerinha, então, voltando aqui o raciocínio, você só pode ter mercado comum quem foi zona de livre comércio e união aduaneira, tá? É simples assim. Agora eu pergunto para os senhores acham que existem mais zonas de livre comércio, uniões aduaneiras, mercados comuns ou uniões monetárias? O que você acha que é mais fácil? Eu vou explicar cada um deles, Henrique. Você acha que é mais... O primeiro só. Exato, né? A esmagadora maioria desses blocos aí do mapa ficam no primeiro grau de integração. Exatamente, Amanda. A maioria fica como zona de livre comércio. E o que é uma zona de livre comércio? Eu vou escrever o conceito aqui no chat, bem resumidão para vocês, tá? Ó, zona de livre comércio é quando há, tá? Quando há reduções ou isenções tributárias e tarifárias de comércio entre os membros. Ó, zona de livre comércio, quando há reduções ou isenções tributárias e tarifárias de comércio entre os membros. Como assim? Significa que os países que fazem esse acordo, eles podem negociar uns produtos, e esses produtos podem entrar e sair do país sem pagar imposto de importação, tarifa de importação. Entenderam a ideia? Aham. É tipo Então, a gente aqui para o Paraguai, essas coisas. Exatamente. Tá, exatamente. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Ford, né? A Ford parou de fabricar no Brasil, mas ela fabrica na Argentina. Então, o Brasil tem um acordo de livre comércio com a Argentina. Então, várias peças produzidas na Argentina entram no mercado brasileiro e vice-versa. E muitas peças e carros brasileiros entram no mercado argentino, na América Latina inteira. E como tem uma liberação de imposto, não paga imposto de importação e exportação, é como se esses produtos fossem produzidos no próprio país, entendeu? Quer ver uma coisa curiosa? Você concorda comigo que o Uruguai está muito mais perto da gente do que Manaus? Você consegue entender isso? Ó, é muito mais perto você pegar... Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, olha no mapinha. Se eu pegar essa linha aqui, ó, Uruguai, Campo Grande. Você concorda que é muito mais perto que eu pegar a distância de Campo Grande, Bahia, ou Campo Grande, Manaus? Entende? Ah, Então, na verdade, é mais fácil da gente se integrar com o Uruguai do que se integrar com Manaus. Então, a zona de livre comércio facilita bastante e aumenta muito o comércio entre os países. Abre mercados. Mas óbvio que ele tem um efeito colateral, né?
Pegando o exemplo da Ford de novo, qual é o efeito colateral? Mercado interno. Né? Tipo assim, a gente perdeu a fábrica da Ford. Por quê? Professor, mas tem questões do governo. Com certeza que tem, né? Mas a zona de livre comércio permite que fechem fábricas num país para abrir em outros. Entendeu? Isso aconteceu muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos fecharam muitas montadoras de carro lá no próprio país para abrir no México. Porque eu quero abrir fábricas em outros países. Vamos lá, a gente falou disso aula passada. Por que eu quero abrir fábrica em outros países? As leis dos países, As leis, que mais? mão de obra. Mão de obra barata. Leis ambientais e leis trabalhistas mais flexíveis. Poder colocar rede para as pessoas não se matar. É tipo isso, né? Então, galera, o que a empresa quer produzindo em outro país? Reduzir custo de produção, não é? Basicamente é isso. E aí, só que tinha uma barreira. Vamos supor, vamos pegar aqui, por exemplo, os Estados Unidos e o México, tá? Deixa eu pegar meu laser aqui. Não, pegar a caneta. Bem aqui, tá vendo onde eu estou circulando no mapa? Ó. Aqui, a fronteira justamente deste bloco aqui, ó, do antigo NAFTA. Beleza? O que estava acontecendo quando foi feito o acordo? Muitas indústrias americanas fecharam as portas, lá em Detroit, em Chicago, Pittsburgh, enfim, e vazaram, foram para o México. Só que para isso dar certo, eles precisavam exportar as peças para o México. Entende? Para eu montar o carro da Ford no México, eu preciso exportar peça para o México. Entendem isso? E depois que o carro tivesse pronto no México, esse carro deveria ser importado pelos Estados Unidos, porque ele ia ser vendido nos Estados Unidos. Entende? Entenderam a lógica? Então, para eu exportar as peças para o México, para poder montar o carro lá, e depois importar o carro pronto, eu precisava criar o quê? Uma liberação, tá? O petróleo eu não vou comentar agora para não confundir, tá, Henrique? Petróleo é mais complicadinho, tem coisas muito pontuais, tá? Vamos pensar mais na indústria aqui para não gerar confusão, tá? Então, nessa relação que eu estou dando exemplo para vocês, significa que os Estados Unidos precisava exportar para o México e importar do México. Sabe? Entenderam a lógica? Então, logo, se tiver pouco imposto para importação e exportação, você entende que é melhor para a Ford? Sai mais barato? Entenderam a lógica, galera? Aham. Então, é para isso que você cria uma zona de livre comércio, para facilitar esse tipo de negociação. Perguntas? Não. De boa. Mas, professor, pera lá. Então, essa zona de livre comércio é uma integração ampla? Qualquer produto pode ir e vir sem pagar imposto? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Tá? Geralmente, uma zona de livre comércio é acordado uma lista de produtos que estão dentro do livre comércio. Não são todos, tá? Não é qualquer produto. Então, tem uma lista pré-definida do que pode e o que não pode entrar e sair com imposto, com facilidades. Igual aqui, vou dar um exemplo bem simples, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Claro que é só um exemplo simples para você entender, tá, gente? Quando você vai no Paraguai, você vai comprar bugiganga, você pode comprar o que você quiser? Você pode trazer o que você quiser do Paraguai para cá? Não. Não. Por exemplo, pneu, você não pode. Botar pneu no porta-malas e trazer, não pode. Bebida, tem um monte de limites. Cigarro, você vai ter problema. Você tem uma cota de volume de importação que você pode trazer, né? Então, tem um monte de regrinha. Isso aí é para proteger o mercado brasileiro. Por que você não pode comprar um monte de bebida? Tá? Por quê? Porque se você compra um monte de bebida, subentende-se que você quer vender as bebidas aqui.
Então, você está deixando de pagar imposto no Brasil. Isso é ruim, tá? Cigarro é a mesma coisa. Então, por isso que tem essas normas, certo? Beleza? Ficou claro para vocês que é uma zona de livre comércio? Tá. Beleza. Dúvidas? Ah, Patrícia, aí é outra história, né? Ser cumprida é outra história. Aí já não sou eu que vou comentar isso com vocês, né? Aí talvez uma palestra da Polícia Federal eles se expliquem melhor. Né, gente? Mas a regra existe, tá? Galera, agora, vamos supor que esses países têm uma zona de livre comércio e resolvem fazer um upgrade. Fazer um upgrade na nossa zona de livre comércio? Ah, demorou, bora lá. O que vai ser esse upgrade? Vai ser uma união aduaneira, que é uma zona de livre comércio. Deixa eu escrever aqui, ó, zona de livre. Com a adoção de uma PEC. Para facilitar a integração. Olha aí no chat, galera. O que é esse upgrade na zona de livre comércio? É a União Aduaneira, que é uma zona de livre comércio com uma tarifa externa comum. Tá? E algumas outras normas para facilitar a integração. Aduaneira, tá? Eu escrevi errado. É com A, aduaneira. Bom, galera, como assim, professor? O que é uma tarifa externa comum? Eu vou explicar de forma bem simples aqui para vocês entenderem. Ó, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai resolveram, já tem uma zona de livre comércio, resolveram fazer uma união aduaneira, que é o Mercosul. Então, isso vai significar o quê? Que se eles comprarem produtos de fora do bloco, por exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que esses países precisem comprar pneu. Tá? Precisam comprar pneu de fora do bloco. Então, teoricamente, o imposto de importação desses pneus tem que ser o mesmo imposto no Paraguai, na Argentina. Imposto não, perdão, tarifa. Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai. Então, isso é uma tarifa externa comum. Entenderam a lógica? Então, se eles vão comprar um produto fora do bloco, tem que ter uma tarifa igual em todos os países do bloco. Entenderam essa lógica? Não, professor, não entendi. Não entendeu? Não. Assim, Maria Eduarda, imagina assim, ó. A gente tem nossos acordos e você, o Henrique, o João Pedro e o Gabriel. A gente tem lá uma união aduaneira. Resolvemos fazer uma. A gente tem a nossa zona de livre comércio, beleza. Aí, a Maria Eduarda, você resolve comprar um produto que fora do bloco. Tá? Fora do bloco. E eu também resolvo comprar um produto fora do bloco. Resolvo importar produtos, sei lá, lá da Carmen e da Carmen e do Igor. Então, para a gente importar esses produtos, a tarifa tem que ser a mesma. A tarifa que você vai botar para importar esses produtos, quando eles chegarem no porto, tem que ser a mesma tarifa que eu vou botar, entendeu? E tem que ser a mesma tarifa do João Pedro, tem que ser a mesma tarifa do Gabriel e a mesma tarifa do Henrique. Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? De nada. Tem que... Exatamente, Henrique. Ah, professor, mas a galera respeita isso? Aí já é outra história, né? Respeitar ou não. Tá? A União Aduaneira, muitas vezes, aqui no Mercosul, a galera não respeita, não. Tem vários itens que não respeita. Então, isso é uma briga eterna, né? Enfim, tá?
Mas o grande lance da União Aduaneira não é a TEC em si, que é bem complicadinho às vezes. É você pensar que tem outro perfil de união, tá? Por exemplo, vamos pensar o Mercosul aqui, ó. Você consegue viajar para a Argentina, para o Uruguai, sem passaporte, tá? Sabia que você não precisa de passaporte? Só a sua identidade tem que ter no máximo 10 anos, ou seja, você tem que ter feito sua identidade até 2011, tá? Se você tem uma identidade até 2011, você pode ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, viajar tranquilo, que ninguém vai te encher o saco. Vocês só vão te dar um papel de imigrante que você tem que guardar e depois, quando você voltar, você devolver. Facinho. Pode ficar até 3 meses, sem dor de cabeça, tá? Lembra as placas do Mercosul? Já viram as placas de carro do Mercosul? Essas placas novas? Então, isso é para facilitar a integração de informações para os carros poderem circular, né? Tem muito carro argentino que vem para cá. Se você for para Foz do Iguaçu, é uma loucura, né? Em Foz do Iguaçu você vê placa do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Brasil, tá? Aqui em Campo Grande não tem placa do Paraguai, às vezes, você não vê? Tá? Já viram carro com placa do Paraguai? Então, essas uniões é uma forma do quê? De você aproximar os países e as culturas, né? Estimular as pessoas a trocarem na região, se fortalecer. Beleza? Perguntas? Então, massa. E aí, vamos fazer um upgrade. Quando a União Aduaneira dá muito certo, tá bombando, tá rolando, tá legal, ela vai sofrer uma evolução. Que vai ser, qual é o próximo nível de evolução? Mercado comum. Mercado comum. Que é como seria o sonho do Mercosul. O sonho do Mercosul é virar um mercado comum. Aqui você vai ter integração, até botar em letra grande aqui. Total, tá? Pessoas, mercadorias, serviços. Aqui é integração total, galera. Mercado comum, pessoa, mercadoria e serviço. Aí está liberado geral. É Europa. É a Europa. Você pode fazer uma faculdade na França, me formar em engenharia na França e trabalhar como engenheiro na Espanha. Entendeu? Você pode, sei lá, morar na Bélgica e trabalhar na Suíça. Todo dia ir na Suíça e voltar. Todo dia, de boa, continuar morando na Bélgica. Você pode comprar aí pela internet da vida produtos de qualquer país dentro do mercado comum que não tem tarifa de importação e exportação, é tudo liberado. Entendeu? As tarifas, aí só que é muito complicado você fazer um mercado comum, né? Fala para mim que tipo de complicação que eu tenho para criar um grau de integração desse tipo. Unir as coisas. E uma das coisas, entrar em consenso, não é? Aí geralmente dá merda, né? Opa, não pode falar. Mas aí que dá ruim. Você entrar em consenso e unir, você precisa criar isso aqui, ó. Leis iguais. Pessoal, você criar o mesmo padrão de lei para dezenas de países? Você entende que é difícil? Então, esse é o grande desafio da União Europeia, que a gente vai comentar mais para frente, tá? Quando a gente falar especificamente de União Europeia. Então, como que eu crio um padrão legal para poder organizar as regras, né? Criar para unir as pessoas, entrar em consenso. Então, é bastante difícil. Aí eu dou sempre um exemplo bem simples. Imagina que vocês têm que fazer um trabalho em grupo da escola, tá? Beleza? Esse trabalho em grupo da escola foi dividido... foi dividido pelo professor. Foi o professor que fez, tá? Aí ficou um grupo lá, ficou o Thales, ficou a Carmen, ficou o Henrique, ficou o Caio e ficou a Lívia Franco. Aí são tudo tretado, né? Tudo tretado, tá? Fez um grupo lá. Aí o outro grupo ficou um grupo mais homogêneo, só tinha amiguinho. Qual o grupo que vai funcionar melhor?
O grupo que tem gente que é meio tretado, que um não gosta do outro, que pensa diferente, é o grupo que dos amiguinhos tende a funcionar melhor, não é? Essa é a lógica de bloco econômico, tá? O problema é que nem sempre o bloco tem só amiguinhos. Às vezes você tem que ficar com um coleguinha que não é teu amiguinho, que você não gosta do coleguinha e que se você pudesse, você mandaria o seu coleguinha fazer coisas que você não gostaria de fazer, né? E tem uns países que são mais fortes que outros, mais ricos. Exatamente, Henrique. Tipo ir lavar a louça. Tem países que são mais ricos e mais fortes que outros. Igual no grupo da escola, né? No grupo da escola não adianta. Toda sala vai ter lá no grupo o cara que não quer fazer nada, né? No grupo, né? Não quer fazer nada. Aí, às vezes, tem aquele que quer fazer muito e só faz cagada, não tem? Sempre tem um, né? Meu Deus do céu. Sempre tem um que só vai segurar a cartolina na apresentação, né? Maldade. Aí, você tem que incluir, né? Aí, por exemplo, se o Henrique vai ser o cara que vai segurar a cartolina no grupo, tá? Tudo bem, ele tá incluso no grupo. Mas Emanuele vai ter alguém lá, tipo Emanuele, dando ordem, como que cada um vai fazer. Não tem, às vezes, no grupo alguém que fica dando ordem, todo mundo? Tipo, faz o seguinte, Henrique, segura a cartolina, tá bom, tá? Ô Emanuele, você só escreve, tá? Escreve que eu vou falando, você vai escrevendo. Ô Carmen, você faz o seguinte, só lê lá na frente, não precisa, só ler, tá? Aí pode deixar, eu vou dar o que você vai ler. Então, essa pessoa, imagina um grupo de países. Tem um país, geralmente aparece esses países que começam a dar ordem demais. E aí, quando isso começa a acontecer, o grupo vai ficando difícil. Tá? Vai ficando difícil. Por exemplo, na União Europeia, o país que apareceu dando as ordens, as cartas e dizendo como as coisas têm que funcionar, foi a Alemanha. A Inglaterra gostou? A Inglaterra não gostou muito, não. Por quê? A Inglaterra que queria dar as cartas. Porra, eu sou a Inglaterra. Tipo, senta lá, Inglaterra, tá? Só segue o bonde aí, tá? Então, é importante que os países tenham um certo consenso. Quando esse consenso, dependendo do momento histórico, vai gerando crise, né? Vai desarmonizando a relação, aí o grupo fica bastante complicado. Fica bem difícil de manter a união, né? Por isso que bloco econômico é difícil. Agora, você imagina, vamos pensar nessa ideia aí de trabalho escolar. Você juntou Brasil, você juntou Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Tá? A França está com a Alemanha, tá, Henrique? A França está com a Alemanha, os dois que mandam mais. Agora, você imagina, você juntar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Você entende que é complicado? São países muito diferentes. O Brasil é absurdamente grande, né? Tipo assim, a população do Uruguai não dá a população da cidade do Rio de Janeiro, tá? A população do estado de São Paulo é a população da Argentina. Então é muito desigual os países, né? Por isso que é difícil, tá? Por isso que é difícil manter unido o Mercosul, por exemplo, tá? Mas mesmo assim, sendo difícil, ele ainda é importante, porque ele garante uma certa força regional para a gente. O Mercosul ele é muito importante, principalmente para o Brasil e para a Argentina. Beleza, galera? Perguntas? Dúvidas? De boas. De boa? E o último estágio, a união monetária. Se o mercado comum é difícil, imagina a união monetária. Só existe uma união monetária, que é a União Europeia. Então, a União Europeia é também uma união monetária. Tem a mesma moeda. Galera, beleza? Perguntas? Pode seguir. Então, vamos lá. Vamos falar de alguns blocos aqui que são importantes. Esses aqui vocês têm que lembrar. Começando com o bom e velho, o antigo NAFTA, tá? O antigo NAFTA, tá? Você pode chamar ele de TMEC, que é mais fácil, né? Chamar de TMEC, ou você pode chamar de USMCA.
tá? USMCA. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. USMCA, TMEC, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Ah, professor, qual que eu uso? Qualquer um, tá? Eles representam o que antes era conhecido como NAFTA, tá? É o Tratado de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá. O NAFTA entrou em vigor em 1994, tá? Importante lembrar. NAFTA entra em vigor em 1994. Em 2019, ele começa a ser questionado, tá? Na verdade, antes de 2019, tá? Mas 2019 vai ser um ano importante, beleza? Aí esse figurão aqui era o presidente dos Estados Unidos e com toda certeza ele não facilitou muita coisa para o acordo, tá? Ele jogou duro, o México ficou... Ele deixou até o Canadá puto. O Canadá estava puto, tá? E aí, o NAFTA acabou, o que é natural. Os prazos de acordo têm tempo, né? E quando acaba o tempo, tem que renovar, tá? Bom, e nessa renovação, depois de muita briga, muita discussão sobre quais produtos, o que pode ser livre, o que não pode, a questão do muro, lembra o muro no México, que o Trump queria construir? Né? Lembra que o Trump queria construir? Queria não, ele construiu. Não, na verdade, a maior parte do muro que tem lá já estava construído. Então, Tá? ele continuou o projeto, aí que é pior. Na verdade, assim, na prática, Henrique, o Trump não construiu muita coisa, não, tá? É até engraçado quando você fala de relações internacionais que envolvem os Estados Unidos, o Trump tem um discurso muito mais beligerante, né? Ah, porque eu vou de ameaçar e tal, mas quem produziu mais guerras e conflitos não foi nem ele. Foi o Biden, que é o presidente atual, e o Obama, né? O Biden mal começou. Mas é que o Biden era do governo Obama, entendeu? Ah, Então, isso é interessante de lembrar, né? Quem que construiu os primeiros muros ali não foi bem o Trump. O que ele faz? Ele tensionava os discursos contra o México. Isso é o problema. Então o governo mexicano ficava puto, né? Porra, você tá aí falando mal do meu povo, do meu país, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Aí gerava um mal-estar terrível, né? Aí os Estados Unidos ameaçava não comprar, boicotava produtos do México, enfim, tá? Mas no final das contas, saiu o acordo no meio do ano passado. Em meados de 2020, no meio da pandemia, o TMEC ou a USMCA saiu e entrou em vigor. Então ele é fresquinho, tá novinho. Beleza? Continua sendo uma zona de livre comércio. Perguntas? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Qual foi a definição desse tratado mesmo? Definição do quê, perdão? Desse tratado. Ele é uma zona de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá. O nome dele é esse nome besta que está aqui na tela. Tratado de México, Estados Unidos e Canadá. Entendeu? Aham, obrigada. De nada. assim, é prático, né? O nome. É bem prático, tá? Tem gente que apelida de NAFTA 2.0, né? Enfim, esse acordo vai até 2034. Em 2034, aí vai ter que brigar de novo para ver se muda, se acaba, se, enfim, para ver o que faz. Tudo bem? Beleza? Perguntaram se a única diferença é o nome. Do que era o antigo para o que é o atual? Aham. Ah, não é só o nome, tá, gente? Você teve algumas mudanças, principalmente no que condiz ao aumento do protecionismo americano. O que é o protecionismo? É quando o país cria impostos e tarifas para evitar que as indústrias saiam dele e produzam no outro país, entendeu? É tipo assim, vamos pegar o exemplo da Ford que saiu do Brasil, que para de produzir. É como se o Brasil chegasse para a Ford e falasse, ó, Ford, se você não produzir mais no Brasil, tudo bem, é um direito seu.
Mas todo carro da Ford que entrar no Brasil agora, que vier de outro país, vai pagar 30% a mais de imposto. Entendeu? Ou seja, o que o Brasil está fazendo com isso? Um exemplo, isso não aconteceu, tá? É um exemplo hipotético. Então, essa medida do governo é uma forma de tornar os carros da Ford, que vêm da Argentina, mais caros. Ou seja, para a Ford calcular e chegar à conclusão do quê? Que era melhor ela manter a produção dos carros aonde? No Brasil. Entenderam a lógica? Entenderam essa lógica? Sim ou não? Sim. Então, esse é o protecionismo. Então, na prática, o que mudou do NAFTA antigo para esse aí? Alguns detalhes no acordo sobre protecionismo e coisas do tipo. Fala, Thales. Nada? Tá. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. E para a gente terminar, eu vou só fazer uma introduçãozinha da América do Sul, já está dando nosso horário, né? E aí, semana que vem, a gente continua aqui, ó. E da América, a gente falou da América do Norte e da América do Sul. Nós tivemos várias tentativas, vários blocos ou tentativas de bloco aqui, ó. O ALAD, Pacto Andino, Unasul, IRSA e, sem contar, o bom e velho Mercosul, tá? Então, a gente vai comentar sobre os blocos da América do Sul na segunda-feira que vem, tá? Já que sexta é feriado. Beleza, galera? Tranquilo? De boa. Tranquilo. Boa, né? Bem tranquilo esse conteúdo. Então é isso aí. Semana que vem a gente continua. Dê uma lidinha na apostila aí. E tchau para vocês. Boa semana e bom feriado. Tchau, Fui. professor. Tchau, tchau. Tchau, Plaça. Tchau, Henrique. Até mais.